A palavra de Deus nos orienta a não nos entregarmos ao instinto animal. Tenho percebido que isso é algo fundamental na prática da vida cristã. Mas é importante que a gente compreenda tanto o que é essa definição de instinto animal, como também as ações práticas para que isso não reine nas nossas vidas. E para isso, vou falar a respeito desse importante assunto, não apenas nesse Sub-12, mas numa série de 3 episódios, e tenho certeza que isso fará diferença na sua vida. Fique comigo e nos próximos minutos começaremos essa jornada. Estou hoje no Centro Histórico de São José, Santa Catarina, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. E o texto será o nosso ponto de partida e reflexão. Está em Tiago, capítulo 3. Eu vou ler dos versículos 13 a 18. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, em paz, que se semeie o fruto da justiça para os que promovem a paz. Tiago pergunta quem é sábio e inteligente e diz: mostre as suas obras em mansidão de sabedoria mediante sua boa conduta. Então ele tanto destaca a sabedoria, como ele também destaca comportamento. Mas ao olhar para a questão da sabedoria, ele faz uma divisão da sabedoria que é do alto e aquela sabedoria que é terrena. É muito importante que a gente consiga compreender que no meio da definição da sabedoria terrena, ele usa 3 adjetivos. Ele diz terrena, animal e demoníaca. A expressão terrena não requer muita explicação. Sabemos que está falando que, em contraste do que é do céu lá do alto, estamos falando de algo que é humano aqui da terra. A expressão demoníaca também não requer muita explicação. Embora a sabedoria não venha integralmente de uma fonte maligna, é explorada e alimentada pela ação demoníaca. Mas o que significa a expressão animal inserida aqui no meio? Porque esse é o ponto que eu quero usar, né? Já que o tema dessa nossa série é vença o instinto animal. Quando ele usa a palavra animal, a palavra grega empregada no original, psíquico, ela fala daquele homem que é entregue ao psique. As definições de psique, um dos léxicos conhecidos, o de Strong, diz: de ou que faz parte da respiração, que tem a natureza e características daquilo que respira, o principal da vida animal, o que os seres humanos têm em comum com os animais, governado pela respiração, a natureza sensual, com a sua dependência dos desejos e das paixões. A grande maioria das versões bíblicas, tanto no português como em outras línguas, traduzem isso exatamente como nós lemos aqui, animal. Algumas outras optaram pela expressão sensual, poucas pela expressão natural, algumas mais com o termo não espiritual. E ainda teremos traduções como carnal ou material. Todas essas são tentativas de falar do homem entregue à sua própria natureza, aos seus próprios instintos. Agora, quando olhamos para o propósito da criação, percebemos que Deus cria o homem. Gênesis 1:26 diz que Deus fez o homem conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança, e diz: tenha ele domínio sobre os animais. Então Deus criou o homem acima dos animais, para que se mova no seu nível parecido com ele. E evidentemente esse mesmo Deus diz: eu quero que o comportamento de vocês reflita aquilo que eu depositei de mim em vocês, e não aquilo que os animais fazem, dos quais vocês deveriam estar acima e não no mesmo nível. Esse será o tom da nossa conversa aqui nessas séries. Mas para que a gente entenda o que de fato é esse instinto animal, eu quero focar nas 2 afirmações de Tiago. Ele fala de sabedoria e ele fala de comportamento. Perceberemos que toda a aplicação prática que ele faz de sabedoria não é meramente conhecimento, mas diz respeito àquele entendimento que nos leva, né, a escolhas. Então, eu quero trabalhar nesse episódio a ideia do entendimento animal que tem que ser vencido, parte de um instinto humano, e que Deus quer que eu e você possamos estar além, nos mover em outro nível. No próximo vídeo,
né, falaremos a respeito do comportamento, que é resultado do entendimento, para somente então, no terceiro, falarmos sobre ações práticas depois de definirmos cada um desses tópicos. Então, dito isso, eu quero chamar a sua atenção, né, para essa questão de entendimento. A aplicação prática do uso da palavra de sabedoria, como eu já acabei de afirmar e quero repetir, diz respeito a entendimento. Ao longo da Escritura, o ser humano é advertido de forma recorrente quanto a essa questão do entendimento, a não comportar-se como um animal. Me permita ler vários textos. Salmo 32, 8 e 9. Eu instruirei, lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sobre as minhas vistas lhe darei conselho. Os verbos instruir, ensinar e dar conselho são importantes aqui. Agora eu vou ler o verso 9. Não sejam como o cavalo ou a mula que não têm entendimento, que são dominados com freios e cabrestos, do contrário, não obedecem a você. Deus está dizendo, eu quero te dar instrução, eu quero te dar conselho, eu quero te ensinar, eu quero te comunicar sabedoria. Não espere que eu coloque um cabresto em você para te controlar. Não espere que eu te trate como um animal que não tem entendimento. Salmo 73, 21 e 22. Quando o meu coração estava cheio de amargura e o meu íntimo se comoveu, eu estava embrutecido e sem entendimento. Era como um animal diante de ti. Mais uma vez a comparação, animal sem entendimento. Jó 18:3, porque somos reputados por animais e aos teus olhos passamos por curtos de inteligência. Jó 35, 10 e 11, mas ninguém diz onde está Deus que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite, que nos ensina mais do que aos animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves do céu. E por último, Salmo 49, 20, o homem revestido de honrarias, mas sem entendimento, é antes como os animais que perecem. Então, estabelecido o fato de que a própria Bíblia reconhece essa distinção de um nível de entendimento entre o homem que tem, foi criado por Deus, tem a imagem e semelhança de Deus, deveria ter um outro nível de entendimento, e os animais num nível inferior, nós percebemos que não se trata apenas de uma constatação, mas sempre uma advertência. Apesar dessa evidente distinção de sabedoria e entendimento, vocês precisam cuidar para permanecer no lugar que deveriam e não no nível de entendimento animal. No Novo Testamento nós temos uma declaração de Paulo, que é exatamente a seguinte, 1 Coríntios 2,14, ora, a pessoa natural, as traduções mais antigas dizem o homem natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e ele não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Sabe qual a palavra foi traduzida natural aqui? Psíquicos, a mesma traduzida como animal lá em Tiago. O homem entregue à sua natureza, aos seus instintos, não consegue se mover no entendimento das coisas espirituais, das coisas de Deus. Para ele são loucura. Portanto, quando nos confinamos a um entendimento meramente humano e natural, ainda que você possa, comparando o homem com os animais, ele é mais sábio e inteligente, mas estamos falando não da mesma quantidade, mas do mesmo padrão, há aquilo que nós podemos classificar como obscuridade espiritual. Não se enxergue, não se compreende aquilo que nos é oferecido no plano espiritual. Em Colossenses 2,18, Paulo usa uma expressão da mente carnal. O que é que significa isso? Ele não está falando que o cérebro necessariamente, mas a forma de entender, pensar e processar é governada pela carne, pelo instinto. É por isso que nós devemos cultivar a sobriedade. A Bíblia fala de forma recorrente sobre isso. 1 de Pedro 4,7, o fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e sóbrios. Essa expressão traduzida aqui, sóbrio, do grego neph, significa, além de ser sóbrio, estar calmo e sereno de espírito, ser moderado, controlado. Sempre a ênfase bíblica sobre sobriedade, que é o oposto de estar ébrio, embriagado, estar no controle da mente. Fala não apenas de uma clareza mental, mas de como isso impacta o comportamento. Nós olhamos para as Escrituras e vemos diversos outros textos que nos chamam a sobriedade. Tito 2,6, do mesmo modo, quanto aos mais jovens, exorte-os para que em todas as coisas sejam moderados. A palavra aqui traduzida moderados, em outras traduções sóbrios, é a palavra grega sofroneu, significa ter mente sã, estar mentalmente saudável, exercer autocontrole, pensar sobre si mesmo de forma moderada, que aliás, ela é empregada em Romanos capítulo 12, verso 3, quando Paulo diz que ninguém pense de si além do que convém, mas com moderação, é exatamente a mesma palavra. Ela também fala de frear as próprias paixões.
Paulo, escrevendo a Tito, menciona por 3 vezes a sobriedade nessa epístola. Dessa vez ele usa sofron, a palavra que é a raiz, né, da que mencionamos anteriormente, sofroneu. Ele diz que aquele que almeja ser bispo deve ser sóbrio. Ele fala, quanto aos homens idosos, sejam temperantes, respeitáveis, sensatos. Essa palavra é a mesma que indica a sobriedade. Em Tito 2,5, ele fala a respeito das mulheres idosas, que também deveriam ser igualmente sensatas, ou isso é traduzido em outras versões como sóbria. Então, eu e você precisamos compreender que o autocontrole, que começa com o estado de mente e depois se refletirá no comportamento, é exigido da humanidade desde os primórdios. Em Gênesis, no capítulo 4, no verso 7, quando Caim está planejando matar seu irmão, Deus diz para ele, o pecado jaz à tua porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. E não importa se a gente vem lá do início da história da humanidade, ou falamos das instruções neotestamentárias, 2 Timóteo 1,7, Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação. A palavra aqui usada é sofronismos, é uma outra derivação de sofron. Ela é uma demonstração ou chamado à estabilidade da mente, moderação e autocontrole. Eu e você precisamos entender que o ponto de partida do instinto animal é quando nos entregamos a esse lugar de entendimento equivocado. Lemos em Romanos 12,2 que devemos nos transformar pela renovação da nossa mente, porque não se muda comportamento sem mudar mentalidade. Mas se Deus nos chama primeiro a mudar mentalidade para depois mudar comportamento, significa que podemos vencer essa mentalidade que é parte do instinto animal, que possamos compreender e nos dedicar a andar nesse lugar.